A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Graças ao bom e maravilhoso Deus que estamos aqui mais esta oportunidade. Que Deus continue te abençoando e eu tenho certeza que Ele vai te abençoar ainda mais através desta palavra, tá bom? Continue, amado irmão, amada irmã, nos ajudando. Assista, ouça e divulgue nas suas redes sociais, tá bom? Vamos crescer juntos e eu tenho certeza que o Senhor Ele contempla e converterá o seu apoio em bênçãos, tanto materiais quanto espirituais. Amém? Desde já, o meu muito obrigado. Vamos à Bíblia. Quero ler um texto aqui, irmãos, em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, para a nossa reflexão neste momento. A partir do versículo 5. O servo de um centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E o versículo 10, e nós encerramos essa leitura. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Está aqui a passagem tão conhecida do centurião de Cafarnaum. Tema de hoje, irmãos: buscando o milagre. Temos aqui o conhecido centurião de Cafarnaum, comandante de uma centúria. Vou explicar porque às vezes alguém não sabe. E essa patente militar romana era dada ao homem que tinha autoridade sobre 100 soldados. Era uma pessoa, centurião era uma pessoa odiada pelos judeus, que acreditavam que estes jamais acreditariam em Deus, e assim eram indignos de qualquer benignidade. Diz-nos a Bíblia, irmãos, que então o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, veio a uma cidade que se chamava Cafarnaum, que significa aldeia de Naum. A palavra Naum é traduzida como compassivo ou consolação. O evangelista Lucas, Dr. Lucas, capítulo 7, ele relata que Jesus Cristo, nosso Senhor, acabara de concluir o Sermão da Montanha. E ao descer, ele vai até este lugar chamado Cafarnaum. Então podemos concluir que o Filho de Deus vai até a aldeia da consolação, para que algo aconteça lá. E talvez ao ouvir esta mensagem, assistir esta mensagem, você se encontre ilhado com um problema qualquer. Mas hoje esta aldeia, que é a aldeia de Naum, é aqui que você chegou neste momento. Hoje chega consolação para a tua vida. Você crê? Lá o Senhor Jesus, ao chegar, se encontra com um homem conhecido por centurião. Penso que logo, ao saber que Jesus estava se dirigindo para Cafarnaum, ele, o centurião, vai ao encontro do Senhor, pois tinha dentro de sua casa um grande problema.
Ele foi à procura daquele que poderia resolver o seu problema. Segundo a palavra de Deus, Mateus 8 e Lucas 7, havia na casa do centurião um criado. Criado este que com certeza não era uma pessoa qualquer. O centurião com certeza era um homem rico, pois tinha uma posição de destaque, uma boa posição, e também muitos criados à sua disposição. Mas esse não era um criado comum, o que estava doente, pois fez com que o seu senhor se condoesse pela sua enfermidade. Isso prova para nós que ele tinha uma importância maior, o que nos leva a crer que era um criado de muita estima, de valor sentimental para a família do centurião, tanto quanto para ele também. Aí eu abro um parênteses aqui, irmão, para você também, minha irmã. Muitas vezes nos achamos indignos, não é verdade? Nos achamos indignos de receber uma bênção, ou de sermos agraciados com algo grande, e assim nos sentimos pequenos. E devemos saber que não é assim que o Senhor nos vê, não é assim que Ele nos enxerga. Temos um inestimável valor para o nosso Deus. Você precisa crer nisso. Mas agora aquele criado estava moribundo e condenado a uma morte se nada fosse feito, porque os recursos humanos foram feitos, tais como remédios, médicos, mas nada mudou. Não resolveu nada, nem ninguém resolveu até aquele momento. Talvez você conheça alguém que aparentemente não tem mais solução. E essa mensagem pode fazer a diferença na sua vida e também na vida de outras pessoas. Esse era o criado do centurião, pronto para morrer de uma enfermidade incurável, pelo menos incurável para aquela época. Eu iria falar sobre o terceiro personagem aqui nesta história, mas ele dispensa qualquer tipo de comentário. Quem é o terceiro personagem? Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui eu creio que evita, dispensável, né, irmão, qualquer comentário. Agora, logo na entrada daquela aldeia, acontece um encontro. Um encontro e uma coisa verdadeira. Qual que é? Toda ação provoca uma reação, não é verdade? É verdade. A ação do centurião provocaria a reação do milagre. Milagre que só pode acontecer através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Foi a atitude do centurião, meu irmão, minha irmã, que chamou a atenção do Senhor e que chama a nossa atenção. A atitude dele. Sabemos que aquele que está no meio da enfermidade, jogado num leito, ele tem poucas forças para lutar. Nós sabemos disso. Então precisa entrar alguém que ame esta pessoa e tenha atitudes que façam acontecer o milagre na vida dela. Mas o centurião, ele toma 3 atitudes que nos enchem o coração de alegria e muito aprendizado. Atitudes essas que eu e você também podemos tomar para que o milagre aconteça tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas, de quem você ama, ou até mesmo e principalmente dos seus inimigos. Saiba que foram as atitudes de Pedro que fez ele andar sobre as águas. Foram as atitudes daquela mulher com o fluxo de sangue, com aquela hemorragia. Foram as atitudes dela que fez ela vivenciar o milagre da cura. E assim tantos outros que alcançaram o seu milagre, a atitude. Mas o centurião alcançou o milagre para o seu criado e não para si mesmo. Vejamos aqui, irmãos, algumas atitudes para que o milagre acontecesse. Louvado seja Deus para sempre. No versículo 5, irmãos, nós vemos aqui a compaixão. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado.
Ele mesmo, o centurião, sendo um homem que poderia ter outros criados, ele resolveu ir até o próprio Senhor Jesus e pedir ajuda. Não que ele achasse que por ser um centurião, o Senhor iria ao encontro dele. Socialmente, financeiramente, politicamente, nacionalmente, o centurião era superior ao Senhor Jesus. Jesus, que era um judeu pobre, mas o centurião, ele reconheceu o poder e a autoridade espiritual que havia sobre o Senhor Jesus Cristo, que era sobre maior do que qualquer problema. Então ele rogou a Jesus. Isso mostra compaixão pelo seu criado. O que significa para nós? Tenha compaixão, que nada mais é do que um amor extremo pela vida de quem se encontra em dificuldade. A compaixão. Não vá a Jesus apenas para pedir por você mesmo. E aqui no versículo 8, irmãos, nós vemos aqui a segunda atitude do centurião, a humildade, no versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Tá vendo aqui, irmãos? Atitude maravilhosa, não é verdade? Humildade. Muitas pessoas que se achegam ao Senhor Jesus Cristo como nós e queremos que Ele nos atenda de qualquer maneira, muitas vezes sem qualquer humildade. Achamos que a nossa condição de cristão já é o bastante e que muitas vezes já nos credencia para o milagre. Devemos ter humildade. Tenha humildade em sua vida. Desça o degrau da soberba. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, irmãos, que os exaltados serão humilhados. Mas passamos, irmãos, essas palavras somente para os ímpios e muito dificilmente para nós mesmos. Nos esquecemos que os que são humildes serão exaltados. Mas não buscamos exaltação, pois quem exalta é o Senhor Jesus. Quer ver um milagre na vida de alguém? De alguém que você ama, de sua parentela? Então comece a humilhar-se diante de Deus. Comece a humilhar-se na presença de Deus. Reconheça que você depende somente, inteiramente de Deus. Porque o homem, não há outro homem entre os vivos e os mortos que possa lhe ajudar e lhe exaltar, que não seja o próprio Senhor Jesus. E no versículo 9, irmãos, nós vemos aqui a terceira atitude do centurião, a autoridade, no versículo 9. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. Tá vendo aqui, irmãos? O centurião, ele tinha a autoridade dele. Magnífica atitude de tal homem. Qual que foi? Ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus sobre tudo e sobre todos, embora ele também tivesse autoridade. Uma autoridade que estava acima da que ele tinha, do centurião, e que ele conhecia. Ele reconheceu. Significa para nós: reconheça a autoridade do Senhor Jesus, e que somente Ele pode ajudar alguém que você ama e quer ver curado e salvo e liberto e ajudado. Homem nenhum, irmão, na face da terra tem poder. Tem o poder do Senhor Jesus. Ele ainda ressalta dizendo que ele próprio estava debaixo da autoridade e confessou a autoridade do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão desprezando a autoridade de Jesus e querem ver milagres em suas vidas, desprezando a autoridade, mas jamais alcançarão as bênçãos se não reconhecer o poderio do Senhor. Nossa geração virou a geração do pula-pula, a geração dos pregadores que dão show, cantores que não louvam, cantores que fazem show. Uma geração, meu irmão, minha irmã, de apaixonados por shows.
uma geração chamada gospel. Porque não é mais crente, não é mais cristão, é gospel. Desejo que você veja um milagre na vida de alguém que ama. E também na sua própria vida eu desejo isso, irmão. Eu creio que você deseja também. Mas sem essas atitudes, com base aqui na história do centurião, jamais alcançaremos o milagre. Leia a palavra de Deus, busque o seu milagre. Tome atitude. Provoque uma reação. Reação de milagre. Tome uma ação. Para toda ação há uma reação. Como eu disse anteriormente, deixa eu só retificar aqui, para que o teólogo não me mande a mensagem aqui falando que eu estou equivocado. Eu disse que não há homem em lugar algum que tenha o poder do Senhor Jesus. Mas lá em João, no Evangelho, ele diz: eis que vos dou autoridade para fazer as obras que eu fiz e até maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Louvado seja Deus. João 14, né, irmãos? Louvado seja Deus. Deixa eu procurar aqui, para mim já, pra gente poder já provar aqui e não acontecer nada de errado. Louvado seja Deus. João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Tá vendo aí, irmãos? E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o versículo 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Provoque o seu milagre, mas eu, como servo de Deus aqui, eu posso, em nome de Jesus, profetizar um milagre na tua vida? Eu posso. Eu não tenho o poder de Jesus. Eu tenho os dons espirituais que Ele me emprestou para mim exercer o ministério. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui, irmãos. Tá aí a importância de você estar numa congregação séria. A importância de você estar numa igreja. A importância de você frequentar os estudos na igreja. Culto de ensino, culto de família, cultos de... vai ter aí diversos títulos, diversas igrejas variadas e diversas. Mas é importante congregar, para que ali o servo, com a autoridade que o Senhor Jesus Cristo lhe entregou, possa exercer ali a autoridade no nome do Senhor Jesus. E caso você queira e se disponibilize a fazer a obra de Deus, Ele também entrega este versículo na tua mão. Ele também te entrega o poder e a autoridade. Não se esqueça, para que no nome dEle, é no nome do Senhor Jesus, é no nome de Jesus Cristo, não é no meu nome, não é no nome do fulano e fulana. Um único nome, irmão. Jesus Cristo foi enviado para desfazer as obras do diabo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, que nos purifica de toda injustiça. Busque o seu milagre. Voltando aqui para Mateus 8. Repare nas atitudes do centurião. Ele era um homem grande, poderoso para aquela época. Eu me lembro de Naamã. 2 Reis capítulo 5. Homem forte e valoroso, respeitado, de grande estima. Porém, tem que ter um porém, todos têm um porém. Não importa se é presidente, se é primeiro-ministro, se é dono da empresa, não importa, tem um porém. Naamã tinha um porém. Centurião tinha um porém. Mulher cananeia tinha um porém. A mulher do fluxo de sangue tinha um porém. O cego de Jericó tinha um porém. O apóstolo Paulo tinha um porém. Você vê, irmão?
Naamã tinha um porém, leproso. Mas mesmo assim ele não. Ele teve que abrir mão. Foi doído para ele. Eu creio que foi dolorido para ele. Ter que se banhar no rio dos piores na época. Tinha rio melhores, ele mesmo disse. Mas o profeta mandou ele mergulhar naquele rio. Afogar o orgulho, afogar a soberba, afogar o achar que é maior ou melhor ou superior que os outros. E com um pouco de trabalho, ele ouviu o servo dele. Já estamos aqui mesmo, por que não ir lá e mergulhar? Você já está aqui mesmo, meu senhor, vai lá, não custa nada. Aí ele, inteligente, coisa rara, né? Mas tudo bem. Ele, inteligente, foi lá e mergulhou 7 vezes. Voltou curado. O centurião fosse soberbo. Não, esse judeu pobre aí, né? Senhor Jesus me perdoa. Esse judeu pobre aí não vou não. Não, mas ele reconheceu o poderio do Senhor. Não importa, meu irmão, você é um grande empresário. E aí? Quantos empresários morreram aí na pandemia? Quantos milionários morreram na pandemia do coronavírus? Melhores hospitais, melhores convênios, dinheiro para comprar o melhor medicamento da face da terra. Mas não tinha cura, porque não podia comprar a cura. Ah, mas Jesus não curou. Nós não sabemos se tal buscou ou não buscou o Senhor. Se reconheceu ou não reconheceu o poderio do Senhor. Assim como muitas pessoas faleceram, outras também sobreviveram. Eu não estou aqui colocando a culpa em Deus, falando que ele é culpado ou não. Coisas acontecem e a morte é algo natural que a gente não quer entender. E provavelmente não vai entender também. Mas você tem reconhecido ao Senhor? Você tem reconhecido o poderio dele? Será que nós largamos o salto do orgulho e colocamos ali a sandália da humildade? Ser humilde. Muitos reis, irmãos, que acharam que eram melhores, não queriam reconhecer o poder de Deus. E Deus, para Deus, tem uma passagem que Deus diz que riam deles. Tem como bater de frente com Deus. Reconhecer que nós somos pequenos e Ele é grande. Deus é grande e nós pequenos. E nós tão carentes, irmãos, diariamente. Dia após dia, minuto sobre minuto. Nós somos muito carentes da misericórdia de Deus. E se eu estou vivo aqui agora, neste momento que eu estou aqui, vivo, e se você está vivo e está viva aí agora, é graças a Deus. Não é só um ditado, um jargão. É graças a Ele, é por Ele. É às custas dele que nós estamos vivos. Nós devemos reconhecer isso. E tão carente da misericórdia de Deus, somos carentes também do poder dele. Porque a dificuldade nós vamos ter. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. São as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Amém? Que Deus abençoe. Que essa palavra tenha um bom proveito na tua vida. Que Deus te guarde, Deus proteja você e a toda a tua família, onde quer que você esteja. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.